Qual é o principal inimigo da nossa salvação eterna? O principal obstáculo para a gente ir para o céu? Alguém vai dizer, não, é o demônio, é o maligno. Não é. Por incrível que pareça, não é. Qual que é esse principal inimigo e como que nosso anjo da guarda nos ajuda a enfrentá-lo? E como ele nos ajuda a ir para o céu? E esse é o nosso assunto de hoje. Estamos ainda em plena quaresma de São Miguel e nós vamos então tratar desse assunto e depois rezar as orações da quaresma. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e esse é o canal dos Santos Anjos. Eu não sei quantos, né, de vocês que nos acompanham, assim, e eu agradeço sempre o engajamento de todos vocês. Nosso canal está crescendo rapidíssimo, está se expandindo, e eu não sei quem, né, de vocês já se lembra dos catecismos que havia antigamente. Hoje em dia, infelizmente, na maioria dos lugares, com felizes exceções, mas na maioria dos lugares o catecismo às vezes é muito aguado. Não? As crianças saem, os adolescentes saem sem saber quais são os 10 mandamentos, quais são os 5 mandamentos da igreja, quais são os sacramentos, o que eles fazem e tudo isso. Né? Mas eu me lembro, quando eu fiz o catecismo, a gente tinha que decorar. Aprender e decorar. Né? Quais são os principais inimigos da nossa salvação? Eles são três. O demônio, o mundo e a carne. O demônio a gente sabe. O mundo são os maus ambientes, as más companhias, aquela pressão que a gente sente para ser igual aos outros que estão no pecado, a vergonha de ser bom e tudo mais. Agora, o terceiro na lista é o principal, que é a carne. O que é a carne nesse sentido? Não são só os ímpetos de falta de castidade, digamos assim, não são só os pecados contra a castidade, os pecados da carne. Mas a carne aqui quer dizer algo muito mais, são as nossas más inclinações. Essas más inclinações, elas são muito mais poderosas para nos fazer pecar e perder o céu, são ainda mais poderosas do que o demônio. Por isso que eu tenho insistido muito, e você já deve se lembrar, aqueles que estão nos acompanhando há mais tempo, eu tenho insistido sempre, nós não devemos ter medo do demônio, nós devemos ter medo do pecado. Porque o demônio ele pode pintar e bordar, se ele não consegue fazer que a gente peque, ele perde a partida. Agora, as nossas más inclinações, né, são aquelas que mais nos levam ao pecado. São as que mais nos levam ao pecado. E quando o demônio nos tenta, ele procura explorar essas más inclinações. O que são essas más inclinações? E o que o anjo da guarda, e por que o anjo da guarda especificamente neste caso é tão importante? Vamos conversar um pouco sobre isso. Eu vou me basear aqui neste livro que eu já usei algumas outras vezes. É o Catecismo dos Anjos. Eu espero que ele logo seja traduzido para o português. Ele está ainda em francês, é escrito por monges beneditinos do Barru, é um convento beneditino, um mosteiro beneditino na França, e eles fazem um catecismo, perguntas e respostas a respeito dos anjos. Hoje eu li um trecho que eu achei muito interessante para compartilhar com vocês. Então nós vamos ver agora por que nós somos nossas más inclinações são os principais inimigos. Em seguida, qual é o papel do anjo nisso? E como que nós podemos aumentar o papel do nosso anjo da guarda nesta batalha, neste combate espiritual. Porque combate espiritual não é, sobretudo, né, expulsar o demônio. Isso é um elemento importantíssimo. Porque o demônio ele tem o poder de nos tentar. Mas a palavra final é nossa, é por isso que nossas más inclinações são as piores. O que são essas más inclinações? Basicamente, elas vêm de dois fatores. O primeiro fator é o pecado original. Quando Adão e Eva pecaram, eles eram os únicos, Adão, o pai, o patriarca de toda a humanidade, o primeiro, e Eva, a primeira entre os viventes, esse é o que significa a palavra Eva, mãe de todos os viventes, primeira dos viventes. Então, eles, quando pecaram, foi a humanidade que pecou neles porque eles eram os únicos elementos da humanidade. E como eles eram os primeiros, toda a descendência deles, portanto todos nós, recebemos essa herança do pecado original. O que foi, assim, resumindo muito,
como Adão e Eva se revoltaram contra a vontade de Deus e pela sugestão da serpente, aceitaram de se revoltar contra Deus, querer ser iguais a Deus, né? Orgulho é desobediência, como eles... É um absurdo isso, né? A criatura se revoltar contra o próprio Criador. Desobedecer o próprio Criador, que os criou, só quer o bem, só quer seu bem. Então, quando Adão e Eva se revoltaram contra Deus, como castigo pelo pecado original, as próprias paixões humanas, os instintos humanos, se revoltaram contra a inteligência e a vontade do próprio homem. Então, nós temos dentro de nós uma revolta dos nossos instintos mais baixos contra a parte mais nobre da nossa alma, que é a inteligência e a vontade. Assim como o homem se revoltou contra Deus, e que é completamente antinatural, completamente errado, como castigo, nossa própria carne, ou seja, nossas inclinações, nossos instintos, nossa sensibilidade se revolta e quer dominar a inteligência e a vontade. Então faz parte do próprio pecado original. Então as más inclinações vêm em grande parte disso. Agora, quando nós cometemos um pecado, uma infidelidade, ou quando até nossos antepassados cometeram algo assim, aumentaram a inclinação para determinado pecado. Então por isso que a gente vê em alguns lugares, infelizmente, que tem mais, a população tem mais tendência a blasfemar. É incrível, tem algumas populações, não vou dar o nome para não é o caso aqui, mas alguns povos têm mais tendência a blasfemar contra Deus, a xingar a Deus. Tem até expressões muito específicas nas suas línguas que são blasfêmias. Outros têm mais tendência à preguiça, outros têm mais tendência à mentira, e assim por diante. Outros têm uma tendência ainda mais assinalada para o orgulho. E assim por diante. Então, esse é o segundo ponto por onde as nossas más inclinações aumentam para determinado pecado. Por exemplo, para a preguiça, ou para a mentira, ou para o roubo. Não é? Então, essas más inclinações são nosso principal adversário. Porque estão dentro de nós e nos levam, inclinação que nos inclina, ou seja, não quer dizer que uma pessoa que tem tendência a roubar, que ela é um ladrão. Se ela dominar essa tendência, pode até ser um santo, porque ela não vai roubar. Mas aquela fome de roubar ou aquela fome de mentir é uma inclinação que leva a gente mais ao pecado diretamente do que o demônio. Por quê? Porque o demônio ele não tem o poder direto sobre a nossa inteligência ou sobre a nossa vontade. Ele vai através dessas más inclinações. E é por isso que essas más inclinações são nosso principal inimigo. E nesse sentido, o principal inimigo de Daniel Martins é Daniel Martins. E nesse sentido é mesmo. Então cada um de nós, nesse sentido das nossas más inclinações, é seu principal inimigo. E como é que entra o anjo da guarda dentro disso? E aqui eu vou para esse livro dos beneditinos, que explicam isso de uma forma rápida, mas muito bem. Veja só. O essencial do amor, né, cheio de fogo, que a cada momento o nosso anjo nos traz, a cada momento de nossa existência, assim como nós temos más inclinações pessoais próprias, muito específicas, certo? Dos nossos pecados anteriores, etc., que nos dão certa tendência específica, nós também temos, e aqui é muito importante, uma missão muito específica nesta terra. Ninguém é criado por acaso. Cada pessoa que é criada com uma determinada missão dada por Deus. Algo que só aquela pessoa vai entender da divindade, de entender de Deus. Algo que só aquela pessoa vai ver em Deus. E um plano que só aquela pessoa pode realizar daquela forma. E é uma das razões pelas quais nós vimos em outros vídeos que Deus Nosso Senhor ele nos dá um anjo específico. Não é uma fila de anjos que está lá no céu esperando. O próximo que nascer, vamos lá. Próximo, pega a senha. Próximo. Não é assim. Não é igual fila de espera de hospital ou de INSS. Não. Deus Nosso Senhor ele escolhe especificamente um anjo que tem características muito semelhantes à nossa. E tem uma missão a representar, a cumprir e um papel a representar muito parecidos com os nossos.
Então Deus Nosso Senhor, ele escolhe aquele anjo para nós. O meu anjo da guarda é a pessoa que melhor me compreende. É a pessoa que melhor me compreende. É meu anjo da guarda porque ele é muito semelhante a mim. Ele tem uma missão muito semelhante à minha. E é por isso que é o meu anjo da guarda e não de outro. Não é? Agora, esse anjo da guarda, o que ele continuamente faz é procurar me dar indicações para seguir esta minha missão, esse meu conhecimento, certas coisas que só eu vou conhecer daquele modo, só eu vou conhecer de Deus e da criação e da doutrina. Há algum aspecto de Deus que só eu sou chamado a conhecer daquele jeito. E muito semelhante àquele que meu anjo é chamado. Ele num grau angélico, eu num grau humano. Agora, então ele continuamente ele tenta me guiar nesse aspecto. Vamos aprofundar um pouquinho. Então, ele continuamente o amor dele, a proteção dele é dirigida em favor dessa nossa vocação sobrenatural, da qual ele vê a beleza na luz divina, ou seja, ele olha para Deus e vê em Deus aquela luz, aquele aspecto daquela luz que eu sou chamado a representar. E ele faz essa ligação desta luz que ele vê em Deus, da qual eu sou um pequeno reflexo, e que só eu serei daquele modo. Então ele tenta proteger isso. E é por isso que o anjo se aplica a descartar, a tirar as pedras do caminho que arriscam que eu saia desse caminho. Como eu tenho o livre-arbítrio, eu posso aceitar ou posso negar. Mas ainda quando eu nego, e amanhã, se Deus quiser, nós vamos ver a história de um homem que escreveu vários livros, se converteu, ele se converteu durante uma missa negra, durante um ritual satânico. Ele se converteu. Como é que foi isso? Nós vamos ver amanhã. Mas são circunstâncias, mesmo quando a gente diz não à graça, o anjo está continuamente procurando maneiras de fazer eu voltar para esse caminho que na história da humanidade só e somente eu sou chamado a representar daquela forma, daquela maneira. Né? Bom, então, e quais são essas pedras no caminho? É o mal profundo das paixões humanas que não cessam de nos atrair o coração, de não cessam de rugir ali no nosso coração. Essa fome desse pecado, essa inclinação específica ao mal que eu tenho, fruto do pecado original, mas, por assim dizer, personalizado pelos pecados da minha família ou dos meus antepassados e os meus próprios. Mas também as boas inclinações vindas do fato de eu ser batizado, do fato também das virtudes praticadas pela minha família, pelos meus antepassados e as minhas próprias virtudes. Eu não sei se isso está claro. Então, o que nós devemos pedir ao nosso bom anjo da guarda? Nós devemos pedir que ele nos proteja contra nós mesmos. Nesse sentido, contra as nossas más inclinações específicas, que ele conhece como ninguém. Daí a importância da devoção ao nosso anjo da guarda e ao anjo da guarda dos nossos parentes, dos nossos amigos, daqueles com os quais nós tratamos. Porque eles conhecem essas más e as boas inclinações. Que eles nos defendam contra nossas fraquezas, contra o nosso defeito dominante, contra essa tendência desfreada a ter um sucesso material a todo momento, a dominar os outros a todo momento, essa susceptibilidade, a esse egoísmo ou a essa preguiça que nos domina às vezes e nos impede de cumprir este destino. Muita gente fala de destino. Destino é isso, não é outra coisa. Quando a gente fala em destino, ou seja, é aquilo para o que Deus nos destinou especificamente. E não é uma coisa assim, simplesmente está escrito, uma coisa assim meio fatalista. Não é isso. O verdadeiro destino é isso. É aquela luz, aquela missão, aquela vocação específica de cada um. Para cumpri-la, nós temos que vencer as nossas más inclinações e seguir as boas inclinações. E isso quem nos ajuda especificamente é o nosso anjo da guarda, que Deus colocou para isso. A gente vê a importância desta meditação na Quaresma de São Miguel.
E eu lembro, eu estou até colocando aqui, né, uma barra de rolagem com o texto, para que as pessoas que ainda não são membros do grupo apóstolo dos Santos Anjos conheçam e façam parte na medida de suas possibilidades. Porque este apostolado está crescendo pelo Brasil inteiro, já está agora se expandindo para a Itália, tem pessoas na Alemanha pedindo para, né, fazer também esses vídeos, pegar o conteúdo, né, que nós estudamos, etc., e fazer esses vídeos, ou seja, o apostolado está se expandindo, agora depende de cada um de nós, porque os inimigos da Santa Igreja estão super ativos. E muitas vezes nós não nos preocupamos como devíamos das coisas de Deus. Nós temos que inspirar mais pessoas. Isso está acontecendo já, graças àqueles que já têm ajudado e compartilhado, sobretudo aos membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, a quem eu agradeço diariamente. E lembro que sempre, toda sexta-feira é celebrada uma Santa Missa nas intenções daqueles que auxiliam este apostolado. E os membros do Grupo do Apóstolo Santos Anjos têm várias missas por ano. E agora, em setembro, na festa de São Miguel Arcanjo, seu nome e suas intenções serão levados para o principal santuário de São Miguel, que é no sul da Itália, pertinho do Padre Pio. Então, portanto, os nossos voluntários vão passar ali também ao lado, no santuário do Padre Pio, com seu nome e suas intenções. Certo? Agora, nós não podemos deixar de fazer apostolado, cada um naquilo que pode. Então, aqueles que ainda não conhecem, não fazem parte ainda do grupo, eu convido, calorosamente, que venham no primeiro link, na descrição do vídeo, vou deixar no primeiro link, para que conheçam e façam parte o quanto antes, para que essa obra se expanda ainda mais, dia a dia mais, com a graça de Deus, os Santos Anjos. Então, muito obrigado, e agora eu vou colocar na tela as orações da Quaresma de São Miguel para aqueles que quiserem acompanhar por aqui, né, de uma maneira fácil, que tem o texto, a ladainha cantada de São Miguel Arcanjo, e nos vemos amanhã, se Deus quiser. Agora nos levantamos, colocamos uma vela diante de uma imagem ou de uma estampa de São Miguel. Quem não tiver estampa pode baixar aqui num dos links, né, também na descrição do vídeo, e nós começamos com o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Subjugue-o Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Christe audi nos. Christe exaudi nos. Pater de celis Deus, miserere nobis. Redemptor mundi Deus, miserere nobis. Spiritus Sancte Deus, miserere nobis. Sancta Trinitas Unus Deus, miserere nobis. Sancta Maria, Regina Angelorum, ora pro nobis. Sancte Michael Arcangele, ora pro nobis. Sancte Michael, sapientiae divinae fons abundans, ora pro nobis. Sancte Michael, divini verbi adorator perfectissime, ora pro nobis. Sancte Michael, quem gloria et honore Deus coronavit, ora pro nobis. Sancte Michael, celestis exercitus princeps potentissime, ora pro nobis.
prime signifer. Ora pro nobis. Sancte Michael paradisi custos. Ora pro nobis. Sancte Michael dux et consolator populi Dei. Ora pro nobis. Sancte Michael splendor et fortitudo militantis ecclesiae. Ora pro nobis. Sancte Michael honor et gaudium triumphantis ecclesiae. Ora pro nobis. Sancte Michael lumen angelorum. Ora pro nobis. Sancte Michael presidium Christianorum. Ora pro nobis. Sancte Michael sub signo crucis militantio fortitudo. Ora pro nobis. Sancte Michael lux et spes animarum in agone mortis. Ora pro nobis. Sancte Michael auxilium tutissimum. Ora pro nobis. Sancte Michael in adversitatibus nostris adiutorium. Ora pro nobis. Sancte Michael aeternarum sententiarum proclamator. Ora pro nobis. Sancte Michael consolator animarum in purgatorio languentium. Ora pro nobis. Sancte Michael animas electorum post mortem suscipiens. Ora pro nobis. Sancte Michael princeps noster. Ora pro nobis. Sancte Michael defensor noster. Ora pro nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Arce nobis Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Exaudi nos Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Ora pro nobis Sancte Michael Arcangele. Ut in efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Domine Iesu Christe benedictione perpetua sanctifica nos, et concede per intercessione Sancte Michaelis, ilam sapientiam que doceat nos thesaurizare thesaurum in celis, et pro temporalibus eterna bona eligere, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Rezamos agora um Pai Nosso em honra de São Miguel, um Pai Nosso em honra de São Gabriel e outro Pai Nosso em honra de São Rafael. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração a São Miguel. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo. Vós, cuja excelência e virtude são eminentíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança. E fazei pela vossa incomparável proteção que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens, escolhestes para príncipe de vossa Igreja o gloriosíssimo arcanjo São Miguel, tornai-nos dignos, nós vos pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro. Me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo de vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, a meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Encerramento. Levanta-se Deus pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, sejam dispersos todos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração à Augusta Rainha dos Céus e Soberana dos Anjos. Augusta Rainha dos Céus, Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vô-lo pedimos. Enviai as legiões celestes dos santos anjos, a fim de que, sob as vossas ordens e pelo vosso poder, elas persigam os demônios, os combatam em toda a parte
reprimam a sua audácia e os lancem no abismo. Quem como Deus? Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos, guardai-nos. Amém.